Bom, muito bem, nós vamos fazer contato agora com o repórter Rodrigo Viga, diretamente do Rio de Janeiro, que traz mais detalhes aí sobre o desdobramento dessa operação. Boa tarde, Viga, seja bem-vindo. Quais as novidades que você tem sobre esse caso? Para o nosso ouvinte, espectador e internauta da Jovem Pan, aqui no Rio de Janeiro foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão desse total de 8 MBAs, como são conhecidos, no âmbito dessa operação contra empresários que trocaram mensagens em uma rede social, em uma rede do WhatsApp. Pois bem, foram 3 endereços visitados bem cedo pelos agentes da Polícia Federal, todos endereços nobres aqui do Rio de Janeiro, ligados a esses empresários que foram alvos dessa operação capitaneada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Os agentes da PF estiveram em endereço na Barra da Tijuca, na zona oeste da capital, ligado ao empresário José Isaac Pérez, que é fundador e dono aí de um grupo de shopping centers de penetração, de presença nacional. Estiveram também em outro endereço, na Avenida Delfim Moreira, no bairro do Leblon, área nobre aqui do Rio de Janeiro, endereço ligado ao empresário Ivan Vrobel, que é um empreiteiro da empresa W3, e estiveram aqui nesse endereço, na Borges de Medeiros, 2373, outro endereço de luxo nobre do Rio de Janeiro. Estiveram atrás do empresário José Cury, que é dono de um shopping center na Barra da Tijuca, na zona oeste da capital. Os agentes, aqui nesse endereço, passaram um pouco mais de 1 hora, segundo informações de vizinhos. Chegaram um pouco depois das 6 horas da manhã, subiram até o apartamento 401, tocaram a campainha e se deram de frente, se depararam com a esposa e com o filho do empresário alvo desse mandado de busca e apreensão. Segundo os vizinhos, o Cury não moraria aqui nesse endereço, mas frequentaria esse ambiente com uma certa regularidade. Os agentes da Polícia Federal saíram do prédio depois de 1 hora, retornaram para tentar um encontro com o Cury, mas isso obviamente não aconteceu. Recolheram alguns pertences, segundo os vizinhos, e foram em direção à Superintendência da Polícia Federal. Nós buscamos contato aí com a defesa desses 3 alvos dos mandados de busca e apreensão aqui no Rio de Janeiro, de um total de 8 determinados, expedidos pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. A defesa, a assessoria do grupo, o qual é ligado o empresário José Isaac Pérez, disse que, por enquanto, ainda não iria se manifestar. Não encontramos aí um contato relativo ao empresário, dono da W3, o Ivan Vrobel. E agora há pouco, viu, Cláudia, só para fechar, eu tive acesso a uma conversa, supostamente, envolvendo o Cury, que foi alvo desse mandado de busca e apreensão aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas, zona sul do Rio de Janeiro. Um político aqui do Rio de Janeiro que faz parte de um grupo de empresários que tentam o suerguimento, ajudar a alavancar a economia do Rio de Janeiro, fez uma postagem dizendo que estava com certo receio do que chamou de estado policialesco no Brasil, um certo patrulhamento de redes sociais. E aí o Cury, alvo desse mandado de busca e apreensão, não foi encontrado nesse prédio aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas, de onde nós falamos, teria concordado com esse posicionamento, disse que posicionamentos como esse, de patrulhamento, de mordaça, são alusivos a países como Cuba, como Venezuela, Coreia do Norte e até mesmo antigos países e nações da antiga União Soviética, e termina essa participação no grupo de WhatsApp falando a seguinte palavra: mordaças. Isso, como eu disse, foi num ambiente de um grupo de empresários que contém também políticos aqui do Rio de Janeiro, e foi uma troca de conversas estimulada por um político aqui do Rio de Janeiro, com as devidas respostas do Zé Cury, um dos alvos dessa operação da Polícia Federal determinada pelo ministro Alexandre de Moraes nesta terça-feira. Cláudio. Obrigada, então, Viga, que volta com mais detalhes depois para a gente. Nós vamos saber agora do Marcelo Suano, acompanhou aí as falas do Viga também. Gostaria do seu comentário, Marcelo. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Cláudia. Cumprimento, eu vou colocar dessa forma, os professores Tamé, Ferrão e Fabiana Barroso, que para mim são pessoas que estão ensinando a sociedade brasileira a ter um conceito de democracia e a entender o que é o Estado Democrático de Direito. Cumprimento toda a equipe da Jovem Pan, todo esse público que acompanha a rede, porque pela credibilidade que ela tem. Eu vou fazer um comentário que para mim é um lamento propriamente dito.
conseguiram, durante um certo tempo, esse foi o exercício, o esforço foi feito, de buscar uma polarização na sociedade. Por quê? Porque a forma de trabalhar dos extremos é ficar sempre no conflito. Se você polariza a sociedade, você consegue colocar a violência no processo político. Isso é algo muito comum à extrema esquerda, porque é assim que ele vê a dinâmica da sociedade, da vida política e social. Infelizmente, eles conseguiram fazer a polarização e agora parece que estão conseguindo fazer a fragmentação da sociedade. É muito curioso como nós observamos os atos que estão acontecendo agora, sob a alegação de que se deve respeitar a democracia ou proteger a democracia, estão destruindo o Estado Democrático de Direito. Vamos tentar entender o que é democracia dentro de uma perspectiva da ciência política. A democracia diz respeito ao grau de participação na governança e, principalmente, controle que se tem dos governantes por parte da sociedade. Mas o Estado Democrático de Direito diz respeito à estrutura que é montada, não apenas para garantir isso, mas como para preservar os direitos do cidadão, porque isso é o que há de mais importante, dentre eles, a sua privacidade. Olha que coisa curiosa. Sob a alegação de que se deve proteger a democracia, desrespeitar a privacidade de indivíduos que estão numa conversa num ambiente particular deles. Ficam algumas perguntas que são essenciais para todos nós. Primeiro, se chegaram da forma como teve, por exigência ou da Polícia Federal, a primeira coisa que se pergunta, quem foi que denunciou? Se é interno, a fragmentação já está posta. Mas se não for interno, o Estado Democrático de Direito não permite que a polícia faça investigações sobre o cidadão, desrespeitando a sua privacidade, em especial pelo fato de que, para fazê-lo, você destrói todos os direitos fundamentais. Isso é típico de estados autoritários, melhor dizendo, estados totalitários, onde há ditaduras. Essa é uma razão pela qual, por exemplo, nenhum serviço de inteligência pode espionar os cidadãos desse país. Apenas a polícia, mediante mandado judicial. A pergunta que se faz é, como isso chegou? Já significa que estão desrespeitando a privacidade, logo o Estado Democrático de Direito está sendo destruído, com a participação de autoridades que deveriam se colocar no seu lugar, cumprindo apenas a sua função, que seria de ser ministro do Supremo Tribunal Federal, pensando na constitucionalidade, mas, por incrível que pareça, a Constituição está sendo desrespeitada, em especial por eles. Só para complementar, se eu fosse uma autoridade que tivesse recebido uma Constituição de presente, eu faria o seguinte, eu assinaria essa Constituição, devolveria e diria, leia agora aquilo que vocês precisam ler. E, a partir de então, tem valor histórico este livro, porque está assinado pela Presidência da República.